Concedo a palavra ao nobre deputado pelo PSDB de Minas Gerais, Paulo Abiac. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu peço a Vossa Excelência que oriente os veículos de comunicação da Casa para fazer constar este breve pronunciamento na TV Câmara e Rádio Câmara. E, com preocupação, quero fazer uma rápida análise dos acontecimentos ocorridos essa semana, no noticiário, principalmente, em relação aos trabalhos ocorridos aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados em especial. E quero dizer que nessa quadra da vida nacional, nesse momento de contestação de grande parte da opinião pública sobre a votação ocorrida relativa às 10 medidas de combate à corrupção, é necessário, por parte de todos, muita prudência. Haja visto que a intenção desta Casa, como não poderia deixar de ser, do presidente Rodrigo Maia, dos líderes, foi a de dar andamento à aprovação das 10 medidas contra a corrupção, dentro do mais amplo debate nessa Casa, e que, obviamente, ocorreram, sim, providências individuais, iniciativas de alguns parlamentares, no sentido de obter, nesta votação, a chamada anistia à prática delituosa do Caixa 2 ou da lavagem de dinheiro. Mas nós nunca estivemos sequer próximos da aprovação destas medidas no plenário da Casa. Ainda me recordo que na segunda e terça-feira, muitos se falavam nas redes sociais de iniciativas que poderiam gerar uma votação que pudesse anistiar esta matéria. Nós nem sequer chegamos perto disso. Não houve risco. Tenho certeza absoluta, como parlamentar já no terceiro mandato, que o bom senso haveria de prevalecer nessa Casa, não se falando, obviamente, ou não se votando, obviamente, aquilo que se poderia chamar de anistia. Foi o que aconteceu. Não chegamos nem perto disso. Iniciativas individuais de parlamentares não significam dizer que haveria consenso nessa direção. Superamos esta questão, superamos esse capítulo, votando as 10 medidas contra a corrupção, sem falar em anistia a qualquer tipo de crime. Houve, efetivamente, emendas que melhoraram a redação e, por outro lado, houve, de fato, a inclusão de uma emenda que previa sanções, ou que prevê sanções a abuso de autoridade por parte do Ministério Público ou do Judiciário. Eu votei contra a emenda que prevê sanções contra o Ministério Público e juízes, porque compreendi que esse não era o momento adequado para se tratar esta matéria. O que não quer dizer que essa matéria não possa e não deva ser tratada em outro momento. Mas achei que, aproveitando-se da votação das 10 medidas, era, sim, inoportuno tratar desta matéria. Poderia transparecer que estávamos nos valendo do debate das 10 medidas para criar algum tipo de inibição à autoridade do Judiciário ou à autoridade do Ministério Público. Por isso, votei contra. Estou convencido de que tomei a medida correta e que votei de acordo com a vontade popular. Isso não quer dizer que eu não acredite que este tema deva ser objeto de análise nesta Casa mais adiante, num outro momento, uma outra quadra da vida nacional. Mas quero dizer que, não obstante ter havido a aprovação dessa emenda, o Congresso tratou, sim, de maneira madura
aquilo que era a intenção e vontade e gosto da população brasileira, que é de ver esta casa tratando de restrições maiores ou de rigor maior da lei na questão ao combate à corrupção. Por isso, quero dizer que iniciativas de advogados que gravaram nas redes sociais, alertando para golpes ocorridos na calada da noite, estas gravações de pessoas que se dizem donas da verdade ou que querem aparecer perante a opinião pública estão em dissonância com aquilo que foi objeto de um debate sério ocorrido nessa casa. Um debate maduro, ainda que tenha ocorrido durante a noite ou durante a madrugada. Não foi desejo nosso votar estas questões a altas horas da noite. Nós poderíamos tê-las votado durante a manhã ou durante a tarde. Já vou concluir, senhor presidente. O processo legislativo nessa casa, com tamanho quantidade de partidos e de líderes que gostariam de expressar a vontade de seus partidos, faz com que o processo legislativo seja longo e que, mesmo iniciando no final da manhã ou no começo da tarde, acabe entrando em função das muitas emendas, das muitas iniciativas de partidos e de líderes, noite adentro. Portanto, quero aqui registrar, já finalizando o meu pronunciamento, dizendo que, não obstante a aprovação desta emenda, que tem sido objeto de crítica, emenda essa que, repito, votei contra, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, na noite de anteontem, na madrugada de ontem, prestou um grande serviço à nação ao discutir, melhorar o texto, porque, sim, o texto que aqui chegou não era o texto que reproduzia, já vou encerrar, senhor presidente, que reproduzia a vontade do Parlamento Nacional. Por isso, ele foi alterado, mas foi alterado para melhor. Foi alterado de maneira a podermos dizer, sim, que não foi feito, em hipótese alguma, qualquer tipo de complacência ou de condescendência com quem quer que seja. Pelo contrário, a Câmara dos Deputados, altiva, altaneira, debateu o tema, discutiu a matéria, promoveu alterações no texto para melhor, eu poderia dizer, com exceção da emenda que gerou restrições por excesso ou abuso para as autoridades do Ministério Público e da magistratura. Por essa razão, quero dizer que, ao contrário do que está se veiculando nas redes sociais, ao contrário esta casa trabalhou e trabalhou bem pela melhoria das regras legais e da legislação neste momento em que é importante e fundamental o combate à corrupção. Muito obrigado, senhor.